Bem-vindos de volta ao nosso estudo no livro dos Provérbios. E é sempre uma alegria para mim estar aqui, principalmente ensinando a juventude, os jovens. Sabe, a vida de vocês é muito importante, um tanto importante. E eu oro para que vocês conheçam a Cristo cedo e que o sirvam de todo o coração, alma, mente e força. Porque vocês devem amá-lo de todo o seu coração, alma, mente e força. E lembre-se, quando estudamos o livro dos Provérbios, Jesus é como a encarnação do livro dos Provérbios. Ele é a sabedoria. Ele é a palavra final de Deus. E a melhor coisa que vocês podem fazer nessa vida é conhecê-lo. Muito bem, estamos em Provérbios capítulo 5 e estamos falando sobre como enfrentar o pecado. Agora, o contexto geral, é claro, diz respeito ao adultério. E adultério significa alguém de fora entrando e dividindo uma família. Um homem de sua esposa. Então, nessa separação, toda a família está envolvida. Mas os princípios que aprendemos para evitar esse pecado específico se aplicam a todo tipo de pecado. Portanto, vamos para Provérbios capítulo 5 e iremos começar novamente no versículo 15 e leremos até o final do capítulo. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacie-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado por sua palavra, e obrigado pela sabedoria que ela traz até nós. Ó Senhor, a sua palavra é perfeita, mas nós não somos perfeitos na nossa audição, leitura, compreensão ou até nas nossas práticas. Então, Deus, enquanto estudamos isso, nós precisamos da sua ajuda, precisamos da sua graça, não apenas para proclamá-la, mas para vivê-la. E Pai, eu oro, como sempre, pelos jovens que irão assistir este vídeo, essa série. Por favor, querido Deus, que eles o conheçam, por conhecerem o seu Filho. Que eles se deleitem contigo, para que eles sejam protegidos dentro desse deleite, de todas as coisas erradas neste mundo que possam encantá-los. Pai, por favor, ajude-os, Senhor. Eu oro pelos pais, para que sejam piedosos e sábios, que sejam instruídos na palavra, renovando suas mentes diariamente. Ó, querido Deus, ajude as famílias cristãs, não apenas, Senhor, aqui, mas em todo o mundo. Senhor, a encarar esta maré de obscuridade e a viver como luzes no meio de uma geração corrupta. Em nome de Jesus. Amém. Agora, neste texto, e quando começamos há 2 lições atrás, dissemos que iríamos estudar 3 princípios diferentes com relação a como vencer o pecado, como derrotar a tentação. E a primeira foi que não devemos simplesmente fugir do pecado e dizer não à tentação, mas também devemos fugir para a justiça, fugir para Deus e dizer sim a Ele e à obediência. Agora, veremos um segundo princípio, e é esse. Vencemos o pecado lembrando de algo. Deus enxerga e Deus julga. Agora eu quero que vocês pensem nisso. Deus vê e Deus julga. Não importa o quanto você acredita que está sozinho, você nunca está sozinho. Há uma doutrina chamada onisciência de Deus. Significa que Ele sabe de tudo. E Ele sabe disso exaustivamente, imediatamente, perfeitamente. Então, mantemos essa verdade
em nossos corações e mentes. E tem uma ótima maneira de nos proteger do pecado. Portanto, vamos olhar por um momento para os versículos 21 até o 23. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Versículo 21. Os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Agora, Deus enxerga absolutamente todas as coisas. Agora eu quero que vocês pensem em uma coisa. Há coisas que, quando estamos na presença de outras pessoas, não iríamos fazer, não faremos. Há coisas que podemos pensar que, se soubéssemos que as pessoas estão lendo nossas mentes, não as pensaríamos. Portanto, temos uma reserva sobre fazer coisas que são erradas, quando outras pessoas têm conhecimento disso. Mas agora eu quero que vocês pensem nisso. Aqueles outros que têm conhecimento disso são como nós, eles são pecaminosos. Então, apenas pense sobre isso. Deus não apenas tem conhecimento de absolutamente tudo. Os seus atos, as suas palavras, os seus pensamentos mais íntimos. Ele não apenas tem conhecimento perfeito, diferente de todos os outros, mas também é um Deus perfeito. Ele é santo. Então, você pode ver o grande contraste. Se não queremos que outros pecadores nos vejam pecar, quanto menos devemos querer que um Deus santo, que vê o pecado perfeitamente, nos veja pecar. Agora, eu quero que vejamos algumas coisas que são muito importantes. Em primeiro lugar, Deus, ele julga. Agora, o que isso significa? Essas ações pecaminosas têm consequências. E essas consequências nem sempre são apenas naturais, sabe? Se você bater no seu dedo com um martelo, é uma consequência natural. O seu dedo provavelmente vai inchar, vai sangrar, ficar roxo. Isso é uma consequência natural. Mas há coisas além de uma consequência natural. Significa que a providência de Deus está trabalhando para que a consequência ocorra. E por meio das Escrituras sabemos que Deus julga o pecado. Portanto, quero que examinemos um princípio no Novo Testamento, se vocês puderem abrir lá. Está em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Então vamos lá por um momento. Gálatas capítulo 6, está no Novo Testamento, logo após 2 Coríntios, e bem antes de Efésios. Capítulo 6. E veja o 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Isso significa que o que fazemos tem consequências. Agora, começando no versículo 7, ele diz, não vos enganeis. Deus está nisso. Ele está vendo. Há uma crença chamada teísmo ou deísmo, que basicamente tem a ideia de que Deus criou o mundo, então ele meio que foi embora. Ele transformou isso em uma causa natural e efeito. Então ele simplesmente foi embora. Ele não está realmente envolvido. Essa não é a visão do Novo Testamento. Deus está envolvido e Deus julga pessoas e nações. Então ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Não pense que você irá fazer algo e vai se safar. Agora, Deus ele é muito gracioso e ele é amoroso, especialmente para com o seu povo. Mas perceba isso, o pecado vai ter uma consequência, não simplesmente por causa das forças naturais. Vai haver uma consequência porque Deus está ativo em nossas vidas. E ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ok? Agora há um princípio. E vocês podem enxergá-lo no mundo natural, não pode? Pense nisso. Você tem que fazer uma prova. E um aluno estuda por 2 semanas tudo sobre aquela prova. O outro aluno, ele não estuda nada. Um semeou para tirar uma boa nota e o outro
semeou a preguiça. E no final, o que acontece? Ora, aquele que semeou para tirar uma boa nota vai tirar boas notas. E aquele que não fez absolutamente nada na aula ou para se preparar para a prova, provavelmente irá se sair de uma maneira horrível. Ele não pode culpar ninguém, exceto a si mesmo. Portanto, vemos isso ao longo da vida. Se você não cuidar do seu corpo, ele irá acabar adoecendo. Se você comer o tempo todo tipo de comida ruim imaginável, provavelmente a sua saúde ficará doente e seu ganho de peso será tremendo. Quer dizer, há consequências que são naturais. Mas podemos levar isso para o mundo espiritual e perceber a mesma coisa. As nossas consequências terão, ou as nossas ações terão consequências, mas não apenas naturais. Deus está trabalhando. Ele pode trabalhar em juízo, ele pode disciplinar, ele pode trabalhar de qualquer forma que conduza à condenação, ele pode trabalhar de outra maneira para te restaurar, mas Deus está trabalhando. E há um sentido em que você deve temer isso. Você não pode zombar, escarnecer ou pensar que ele simplesmente não existe. Então ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Agora, deixa eu dizer mais uma coisa aqui. É muito fácil, quando vivemos neste mundo material, sermos rapidamente enganados de que Deus não está tão engajado. Por exemplo, eu estou sentado aqui e agora hoje é o último dia de março de 2023. Parece que as nações estão enlouquecidas de que há pecado, há um flagrante desrespeito a Deus e Deus nem aparece na imagem. E, no entanto, se você de fato estudar a situação, verá que ele está fazendo muitas coisas que ele prometeu fazer nas Escrituras. Ele está salvando as nações, mas também está julgando determinadas nações. Ele está destruindo uma nação, ele está edificando uma outra nação. Ele está entregando, abandonando algumas nações à reprovação e ao juízo. Embora, para alguns, pareça que Deus nem mesmo está engajado no planeta. Para aqueles que estudam as Escrituras, eles podem ver que ele está envolvido no planeta. Não se deixe enganar, não vos enganeis. Deus não apenas está engajado, envolvido no planeta, no globo, nas nações, mas também está profundamente envolvido em sua vida. Portanto, ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Agora, isso pode ter a ver com as nossas ações. As pessoas que praticam coisas pecaminosas irão colher corrupção e juízo. O pecado conduz a mais pecados. Você se lembra do que eu disse? Você não vai ficar em um só lugar, você vai descer e vai se tornar cada vez mais dado ao pecado. Ou irá subir e estará cada vez mais dado à retidão. Mas isso significa mais do que isso. Não é apenas semear em relação ao que você faz. É uma espécie de semeadura em relação ao que você coloca em você. Se você está constantemente alimentando a sua mente com Instagram e YouTube e coisas que não deveria assistir, programas de televisão e tantas coisas que podem não ter uma aparência externa de maldade, mas na verdade estão ensinando doutrinas falsas, dando a você uma visão falsa do mundo. De certa maneira, você está semeando para si mesmo. Então, se você está constantemente assistindo coisas carnais, tolas, mundanas, e coisas que estão erradas em relação às Escrituras, isso irá criar raízes. Você semeou para isso. E agora irá dar frutos. E o fruto não será espiritualidade genuína, eu posso te garantir. Então ele diz, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Paulo, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, ele diz, não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis a este mundo, que ele tenta te moldar a tudo que é contrário à natureza e à vontade de Deus. Ele diz, mas renove a mente de vocês. Então, como você pode semear de forma a colher benefícios espirituais? Por meio da leitura, do estudo, da memorização e meditação das Escrituras. Por meio de escutar bons ensinamentos, boas exposições, talvez lendo bons livros,
definitivamente orando, definitivamente tendo comunhão. Comunhão dentro da sua família, talvez com os pais piedosos, ou um irmão ou uma irmã piedosos, mas também comunhão dentro da igreja. Há tantas maneiras de semear para colher benefícios eternos e espirituais. Agora, eu quero que vocês olhem para algo porque vai bem com o primeiro princípio, ok? Portanto, o segundo princípio com o qual estamos lidando agora é uma das maneiras pelas quais que nos ajuda a evitar cair em tentação. É perceber que Deus vê tudo e Deus julga. Há consequências. E essas consequências são resultado da providência de Deus. Mas lembra-se do nosso primeiro princípio de que não apenas fugimos do mal, mas corremos para a retidão. Não apenas paramos de fazer o mal, mas praticamos a retidão. Veja, é incrível o que Paulo diz aqui. Depois que ele fala, sabe, que você colhe o que planta, você precisa evitar semear na carne e fazer coisas más. Veja o que ele diz, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Agora, o que ele está dizendo? Ora, mais uma vez, uma das melhores maneiras de evitar a tentação, ou de vencer a tentação e evitá-la, vencer o pecado, evitar semear na sua carne, é realmente fazer coisas. E aqui, veja o que ele diz. Ele diz, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem. Portanto, não é apenas parar de fazer o mal, é fazer o bem. Gastar o seu tempo fazendo a vontade de Deus. E é muito menos provável que você caia na tentação que vem da ociosidade. E no 10, ele diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, especialmente aos irmãos na fé. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso. Não é apenas não praticar coisas más, mas realmente se engajar em cuidar de outras pessoas e ministrar a outras pessoas, abençoar outras pessoas, servir elas. Porque ao fazer isso, você não será aquela coisa ociosa que é uma oficina para o diabo e para a tentação. Então agora vamos voltar a Provérbios capítulo 6. E há uma coisa que eu quero enfatizar aqui. E antes de tudo, que Deus é onisciente. E o seu juízo é perfeito, porque o seu conhecimento do que estamos fazendo é perfeito. Ele é onisciente. Não há lugar para onde você vá que ele não veja. Eu ouvi uma história há anos atrás, e não sei se é uma história inventada ou se é verdade, sobre um jovem que queria que uma garota fizesse algo com ele que não era nada apropriado. E ela disse, ok, eu farei tudo o que você quiser, se você puder me levar a um lugar onde Deus não possa nos ver. E ela provavelmente não deveria ter dito isso, ela provavelmente deveria ter... Ora, definitivamente ela deveria ter fugido e corrido para os seus pais. Mas há um ponto aqui. Veja bem, não havia lugar para onde ele pudesse levá-la que Deus não visse. Agora, você diz, ora, isso me incomoda. Bem, eu quero que você olhe para a doutrina da onisciência de duas maneiras. Para alguém que faz o mal, a doutrina da onisciência é preocupante, porque Deus, ele enxerga a sua maldade e Deus irá julgar a sua maldade que ele vê. Mas há outro sentido em que a doutrina da onisciência é uma das doutrinas mais reconfortantes que existem em toda a Bíblia. Não há nada que o crente irá sofrer, nada que o crente irá ter que lidar que Deus não tenha o perfeito conhecimento. Ele entende completamente. Às vezes você pode ter um problema e você vai correr para um amigo e tentar explicar. Eu tenho esse problema, você conhece alguma solução? E seu amigo não só não tem a solução, como nem consegue entender o problema. Deus entende o problema perfeitamente. Na verdade, ele entende isso muito melhor do que você. É por isso que a resposta dele para o problema é melhor que a sua resposta.
é um grande conforto ou uma enorme perturbação. Porque causa uma grande perturbação, a doutrina da onisciência, dependendo realmente de onde você está. Se você é uma pessoa que não confia em Cristo e os seus pecados não foram pagos, eles não foram cobertos pelo sangue do Cordeiro, então perceba que cada um dos seus pecados está exposto diante de Deus. Isso tem que colocar o temor de Deus em você e fazer com que você corra para Cristo em busca de salvação. Mas também, se você é um cristão, realmente é um cristão, mas está saindo, desviando do caminho da retidão, precisa saber que Deus está vendo isso. Agora, Deus vai julgá-lo e te mandar para o inferno? Não. Mas Ele vai te disciplinar. Agora, quando Ele disciplina você, é uma disciplina em amor. E a disciplina com perfeita sabedoria. Ele sabe exatamente o que precisa fazer para trazer você de volta ao caminho. Mas perceba isso. Ele enxerga você e Ele irá agir. Mas então, se você é um crente e está passando por terríveis provações, está sofrendo e parece que ninguém consegue entender, ou talvez as coisas pelas quais você está passando sejam internas, medo, depressão, e você tenta ir até alguém, o que deveria fazer, mas eles sequer conseguem entender completamente. Não é um consolo saber que Deus entende? E de acordo com o livro aos Romanos, quando nem sabemos orar como deveríamos, o Espírito Santo que habita em nós nos sonda como uma luz e nos conhece, e é capaz de interceder por nós. E essa é uma verdade incrível. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu considero esta minha oração mais poderosa e reconfortante. Às vezes, trabalhando em missões e engajados em diversos tipos de trabalhos em 60 nações, e em muitos desses lugares há perseguição e guerra. Muitas coisas ruins acontecem. E às vezes eu acordo no meio da noite e eu simplesmente não consigo dormir. Ou talvez seja algo com o qual eu estou lutando e eu não consigo dormir. É uma coisa linda poder cair de joelhos no escuro e olhar para o céu. E simplesmente dizer duas palavras. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Que conforto. Deus sabe. Se nem eu tenho nada a dizer. Ele sabe perfeitamente tudo o que eu estou passando, ou tudo que algum crente que eu tenho notícia sobre ele, que eu estou preocupado que está na prisão ou algo assim. Deus sabe. Deus sabe. Agora, eu quero voltar com vocês a falar do pecado. Eu quero falar com vocês por um momento sobre algo em Números 32, 23. Que Moisés, ele advertiu Ruben e Gade sobre isso. E se eles quebrassem o seu juramento, se eles pecassem contra Deus, ele diz, porém, se não fizerdes assim, se não fizerdes algo, ele diz, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Você simplesmente não pode escondê-lo. Você pode escondê-lo das pessoas. Você pode esconder o seu pecado das pessoas. Mas não pode esconder o seu pecado em relação a Deus. E sabe de uma coisa? Aqui, jovens, é algo que eu realmente quero que vocês enxerguem. Se você sabe que é realmente um pecador e não tem esperança em si mesmo, sim, isso é triste, mas pode conduzir você a uma grande alegria. Você está sentado aí, você sabe que é um pecador. Você sabe que não pode guardar os mandamentos como deveria. E você tem o temor de Deus. Mas você não sabe que há um Salvador. E essa realidade que você está vivenciando deve fazer com que você corra para Cristo, que é poderoso e quer salvar. Portanto, o medo de saber que Deus sabe tudo sobre você deve fazer com que você corra para Deus, em busca de misericórdia no seu Filho Jesus Cristo. Então, se você é um cristão e está lutando contra um certo pecado e sabe que Deus sabe disso, ora, então aqui está a minha pergunta. Por que você não confessa o seu pecado? Por que você simplesmente não desiste e confessa? Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Sabe, muitas vezes os cristãos, sabendo que Deus sabe tudo, cometem um pecado e tentam fugir o mais longe possível de Deus e se escondem no escuro para chorar. Ora, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Se você sabe que pecou contra Deus, as lágrimas são apropriadas. Não há nada de errado em chorar por causa do seu pecado. Mas aqui está o problema, você correu na direção errada. Chorar por causa do seu pecado pode ser correto, mas o seu pecado nunca deve fazer com que você fuja de Deus e chore no escuro. Deve fazer com que você corra para Deus, pule em seus braços e chore em seus braços, sabendo que Ele é fiel para perdoar e para curar, ok? Então isso é um tanto importante. Este é o princípio, ok? Passamos para quando você se depara com o pecado, com a tentação. Uma das coisas é fugir dele, mas correr para Deus e para a justiça de Deus. E começar a praticar a justiça de Deus. A outra é quando nos depararmos com o pecado. Sabe como às vezes você age melhor quando as pessoas estão te olhando? Bem, tem uma pessoa que está sempre observando, e isso deve ter um impacto na maneira como você vive. Portanto, quando você se depara com a tentação e o pecado, deve saber que Deus está te observando. E Deus irá julgar o incrédulo em seu pecado, mas também irá disciplinar o crente em seu pecado. Mas essa disciplina sempre será garantida, é porque Ele ama os seus filhos. Agora, na próxima lição, vamos falar sobre um terceiro princípio, que é vencermos o pecado e vencermos a tentação ao perceber o quão prejudicial tudo isso é. Quão prejudicial é. Isso tem consequências terríveis, horríveis. Sabe, como ministro, eu tive que observar algumas vezes. Quero dizer, durante um período de 40 anos, observar as pessoas desrespeitarem os mandamentos de Deus e sofrerem por causa disso. Você sabe que um antigo pregador certa vez disse, você realmente nunca quebra a lei de Deus que quebra você. Então vamos falar sobre isso, esse terceiro princípio. Vencemos o pecado, lembrando-nos das consequências prejudiciais e às vezes irreversíveis do pecado. Ok? Vamos orar. Pai, obrigado pelos jovens e por qualquer um, Senhor, que estão assistindo este vídeo. E eu oro para que eles tenham temor do Senhor, que eles temam o pecado, que eles temam a nossa própria propensão ao pecado. Ó querido Deus, ajude-nos a todos em nossa fraqueza a correr para Cristo, em nome de Jesus. Amém.